Educação, formação e cultura. Você encontra aqui no PodPro Educação Conectada. E essa temporada nós temos a realização pela Política Nacional Aldir Blanc, com apoio da Superintendência de Cultura do município de Pouso Alegre, bem como o Ministério da Cultura, Governo Federal. Não fique fora dessa, venha ter essa imersão de conhecimento. Protagonismo feminino é algo que está em pauta cada vez mais na mídia e estamos trabalhando sobre esse assunto. E para isso, convidamos a especialista em economia criativa, Júlia Lopes. Júlia, seja bem-vindo. Obrigada. Eu agradeço o convite, estar aqui participando para falar desse assunto. A felicidade é nossa, temos você aqui hoje. Antes de começar o bate-papo, Júlia, o que seria ou qual é a importância do protagonismo feminino nos dias de hoje? Bom, hoje a gente vê que, né, as mulheres estão adquirindo cada vez mais espaço dentro do mercado de trabalho, né? E quando a gente fala de protagonismo feminino, empreendedorismo feminino, a gente vê que muitas mulheres ainda têm medo de falar sobre isso, né? Então, ou medo de se colocar, de se posicionar, por exemplo, até em um ambiente de trabalho convencional. Então, a gente realmente é um assunto que a gente precisa falar muito para que as mulheres estejam nos lugares que elas quiserem. Muito bem. Júlia, como foi a sua jornada? Hoje você atua em que área? Como a gente faz um resuminho, um pitchzinho referente à sua evolução da sua carreira? Bom, eu sou formada em administração de empresas e pós-graduada em economia criativa, né? Eu já trabalhei em empresa, né, convencional, na área administrativa, e aí eu fui para o ramo da economia criativa, atuei em alguns cursos online, né, junto com a minha professora, né, que foi a Lala Denzeli, junto da economia criativa. E também atuei, né, logo após descobrir a economia criativa, atuei em alguns movimentos de intervenção urbana aqui em Pouso Alegre e também criei uma casa colaborativa compartilhada aqui, né, no início da minha carreira aí, né, da economia criativa. E a partir disso, né, a partir dessa casa, chamava Casa 282, que foi realmente esse despertar para o empreendedorismo. E aí eu tive uma empresa chamada, ainda chama Luneta, né, mas eu tinha uma sócia, que é a Mariana, e aí a gente se viu como duas empreendedoras, né, e como que a gente trabalhou com economia criativa, com consultoria, com um pouco de projetos também dentro dessa área para empresas e como que a gente se posicionaria no mercado. A gente era mulher empreendedora, né? E aí a gente falou assim, a gente é mulher empreendedora, a gente tem que chamar outras mulheres para conversar. E aí a gente reuniu, nascia Então Agora que São Elas, precisou mudar de nome, mas foi na crise dos caminhoneiros em 2018 que a gente percebeu que a gente precisava reunir mulheres para falar de negócios, né? E aí, porque os homens, eles sentam para falar de negócio. Comum, né? É comum. E a mulher ainda é muito insegura nesse ambiente de negócios, né? Então a gente percebeu que a gente também era insegura nesse ambiente de negócios mesmo, de um posicionamento. Mesmo já sendo empresárias, mesmo já sendo, não né? se posicionava às vezes. Não se posicionava nesse sentido do começo, né? Como empresa no começo. Né? Era o nosso início ali, fazia um ano que a gente estava e a gente precisava aumentar nossos clientes e tal. Então a gente percebeu que a gente precisava reunir mulheres para falar disso, porque as mulheres não falam disso. E aí nasceu o Negócios para Elas. Então, agora que são elas, que depois virou Negócios para Elas e que faz muito mais sentido, né? Por conta dessa necessidade, né? E continuando sobre a minha carreira, né, a gente continuou atuando como Negócios para Elas, né,
empreendedorismo feminino e prestando consultoria para empresas, né, na área de modelagem de negócios, na área de economia criativa, né, e sempre com esse foco, né, do desenvolvimento das empresas, do diferencial das empresas. E é claro, a maioria das nossas clientes eram sempre mulheres, né, por conta dessa real identificação mesmo e segurança também. Certo. E aí depois disso a gente teve, depois de alguns anos, né, a empresa tomou 2 rumos, né, e aí a Mariana foi mais para um setor de gestão cultural e eu fiquei como autônoma mesmo na questão de consultoria. Entendi. Eu abri o programa falando sobre protagonismo feminino e culturalmente, se a gente pensar os dados e como a história é posta, a figura feminina ela nem sempre foi a protagonista, né? Nem sempre foi a que fez a mudança, apesar de termos mulheres fortes e guerreiras ao longo da história que se destacaram, mas não é cotidiano, talvez, ver a mulher num lugar. Você também falou sobre, né, o lugar da mulher onde ela quer estar. Você acha que esse histórico, essa formação cultural do não evidenciar mulher acaba impactando, mesmo hoje em 2025, nas mulheres mais modernas? Acaba impactando porque é uma coisa que é naturalizada. Não, claro que em alguns ambientes conscientemente, né? Mas hoje em dia, por conta desse assunto estar mais em pauta, às vezes até inconscientemente, né? Às vezes a gente posta no sentido, acredita mais se é um homem falando do que é uma mulher, né? Existem muitos dados que falam sobre, por exemplo, de homens que estão no mesmo cargo que mulheres. Esses homens às vezes são menos qualificados que as mulheres e ganham mais que as mulheres. Ainda é um dado. Então, é por isso que a gente ainda precisa falar sobre isso. Ainda precisa falar sobre igualdade de gênero neste sentido, porque é um dado presente em 2025. Né? Muitas pessoas falam assim, lá vem o discurso feminino, mas não tem a ver com isso, tem a ver com a realidade. Com a realidade? Com a realidade. É a mesma coisa, aquela pergunta, quem que você pensa primeiro quando você pensa em algo? Muitas vezes vem um homem na sua cabeça. E muitas vezes a gente, como mulher, pensa em um homem primeiro. Eu não tô falando que isso vem só do pensamento do homem. Não é que mulher gosta de mulher, não gosta de homem. É da sociedade. É o contexto que leva. É o contexto que leva. E porque ainda a sociedade é feita para homens, né? O pensamento ainda é masculinizado, digamos assim. É masculinizado dentro e principalmente dentro de aspectos organizacionais, né? Você vê aí o número de CEOs ainda é muito mais baixo, mulheres do que homem, ainda é muito mais baixo o número de mulheres em cargos de liderança. Então, às vezes, se a gente vai acreditar a confiança em alguém, né? Dar aquele crédito ali e tal, a gente ainda pensa em um homem, né? As empresas ainda pensam em um homem como aquela figura que precisa ser apresentada, né? Imponente, né? É claro que isso existem recortes, a gente está falando de uma maioria, generalizado, né? A gente está falando de uma questão generalizada, mas que nunca pode ser deixada de falar. Nunca pode ser deixada de falar. E que a gente nunca pode também deixar de pensar, será que não pode ter uma mulher que vai falar desse assunto também? Entendi. Até eu vou trazer um amigo meu. Será que eu não posso trazer uma mulher para falar desse assunto? Que fale tão bem quanto, né? Que fale tão bem quanto e que é qualificada para isso também. Que está no mercado de trabalho, às vezes, há anos falando sobre esse assunto, né? Então, eu acho que vem também de mudar um pouco, de mudar e de treinar nosso pensamento. Não é só de mudar. Porque a gente fala assim, não, mas tal, tem mulheres que trabalham comigo. Mas treina o pensamento, de sempre pensar, será que não tem uma mulher para falar sobre isso? Aí você falou uma coisa que me chamou a atenção aqui. Às vezes numa empresa, até o número maior de funcionários colaboradores são mulheres. Mas quando talvez você olha, quem está sentando na mesa da gestão?
Exatamente. Cadê essas mulheres, né? Talvez elas são boas para executar X ação, mas por que ela não está aqui? E você acha que é um paradoxo de não ter a oportunidade, né, de ter ali a vaga, ou talvez algumas mulheres ainda não se veem naquele posicionamento? Eu acho que hoje em dia as mulheres estão se vendo cada vez mais, até por conta deste assunto estar mais em voga, elas estão se vendo mais. Aí tem que ter essa mudança, esse treino do... Será que eu não posso contratar uma mulher para esse cargo? Será que ela não é... eu tô pensando aqui, eu não tô vendo os meus preconceitos sobre isso, em vez de contratar essa mulher. Aí eu acho que esse assunto em voga neste momento, e já há alguns anos, sim, né? Porque a gente está aí desde 2018 falando de empreendedorismo feminino, e tem muita gente antes, né? Que fala sobre empreendedorismo, que já trabalhou, que já trabalha, que já trabalhou com isso. E é isso que é importante, porque já está mudando a visão das mulheres sobre elas mesmas, para fazer essa questão, tipo, não, peraí, eu posso me candidatar a esse cargo, eu tenho competência, qualificação, experiência para assumir isso, né? Aquela triste frase, mas infelizmente algumas pessoas usam, a mulher é o sexo frágil. Pensando você, né, como mulher, e a autonomia e a autoridade que você tem no assunto, como isso chega para vocês hoje, ou no seu grupo, assim, quando esse tipo de ações pejorativas talvez para a mulher, como que vocês ou tenta falar sobre e dar empoderamento para essas mulheres que você atua? Essa questão do sexo frágil, ainda bem que até hoje não chegou até a gente, né? Nessa questão do sexo frágil. Tá. E aí, o que a gente vê que chega são mulheres inseguras quanto ao próprio posicionamento como empreendedoras, empresárias, como poderosas do próprio negócio, digamos assim, né? Que tem aquela vergonha até de falar em público, né? De falar em público sobre o negócio. Ou então, de falar assim, mas é só um hobby que eu ganho um pouco de dinheiro, ou então é só uma segunda coisa que eu faço. Às vezes ela tem esse pensamento é um complemento da renda. É um complemento da renda. Ou então eu faço isso porque eu gosto. Então, não tem muito essa questão da fala pejorativa do sexo frágil. Certo. E que bom isso, mas eu não sei o que né, às vezes de forma individual uma ou outra pode ter passado por isso, mas o que chega é um pouco dessa insegurança para caminhar como negócio, caminhar às vezes nem como negócio, caminhar como uma busca para às vezes uma transição de emprego, uma transição de trabalho para o novo negócio, né? Então vem dessa forma. Então a gente precisa criar ambientes de fala, escuta e conforto mesmo para se falar sobre bem, negócios, né? Para se sentir bem. Nessa sua experiência, hoje, né, você trabalha com isso, atua desde 2018. Em que momento você se enxerga como uma mulher autônoma de si mesma e capaz de desbravar aquilo que você queria? Você construiu essa mulher ou você teve referências para se tornar ela? Como que foi a sua experiência? Eu acho que foi uma mistura de muitas coisas, né? Desde, por exemplo, quando eu trabalhava com os movimentos e etc., na Casa 282, era uma vontade muito grande de fazer algo. Acho que é o espírito empreendedor, você né? Já tinha essa formiguinha ali, né? É o espírito empreendedor que a gente fala, porque era uma vontade muito grande de fazer algo diferente, porque eu vim desse conceito da economia criativa, então era e ainda é, né? Uma vontade de fazer algo, uma vontade de fazer diferente, né? Então, uma vontade de trazer algo novo. Então, eu acho que foi uma construção a partir disso, dessa vontade de fazer algo novo, e a hora que né, saiu daquela questão mais né, de movimento e tal, e etc. Quando tive um CNPJ, CNPJ ali, é uma empresa agora, e agora? Né? Fácil, agora, né? Era eu e a Mari, né, como sócia ali na hora do CNPJ. E agora, o que a gente faz? A gente tem o CNPJ, a gente tem uma empresa, o que a gente faz? Faz no sentido, assim, de alcançar mercados
e etc. A gente é mulher, a gente está nesse ambiente onde homens são mais creditados. Bom, vamos conversar com mulher. Então, acho que foi um movimento que veio desde essa formiguinha que veio, nossa, eu preciso fazer algo, preciso fazer algo, preciso fazer algo. Essa inquietação. E de se ver ali, nossa, somos mulheres, sou mulher, preciso conversar com outras mulheres, que é nesse grupo que a gente se enxerga e se encontra ali. Ao longo desse seu processo, acredito que você deve ter contato com várias histórias, né? Sem trabalhar nomes para não expor ninguém. Teve alguma história que te marcou? Por exemplo, de uma mulher que chegou até você, talvez com um sonho, já atuando, e através de um processo que ela teve ali um novo caminho, um novo insight. Tem alguma coisa que te marcou? Tem. Essa história já foi no começo do negócio para elas, assim. Eu acho que já foi ali em 2018, no máximo início de 2019. Essa mulher estava em transição de carreira. Ela estava saindo de uma grande indústria com os burnouts da vida, de um grande, né, da pressão, de uma grande indústria. E ela tinha uma formação em yoga, e ela queria, só que ela não se enxergava ali como empresa. Não tinha se apropriado. Não tinha se apropriado, né? E ela se via ali, quero começar, gosto disso, gosto daquilo, tô começando às vezes a dar alguma aula ali, aqui. E aí a gente viu que, e aí hoje ela tem o estúdio de yoga, ela atua... referência naquilo que ela faz. É referência naquilo que ela faz. Ela atua com empresas também, trazendo bem-estar, trabalhando bem-estar de empresas e etc. Então a gente vê que realmente é uma sementinha que precisa ser trabalhada. Não é que trabalhada, ela já existe ali, já existe essa toda potência. Mas a gente precisa dessa rede, né? E dessa segurança que às vezes a gente tá meio assim, com medo e etc, de atuar. E como essa mulher chega até vocês? Como que é o seu grupo, a sua ação? Para quem está nos assistindo hoje, tem uma forma de... Nossa, eu posso ser essa mulher. Onde vocês se encontram? Como é feito esse fluxo? A gente tem um Instagram que chama Negócios para Elas, né? E aí os encontros acontecem mais ou menos a cada 2 meses. Antes eles aconteciam todo mês, mas agora a gente não tá conseguindo fazer todo mês. Eles acontecem todo mês. E aí é só, né? A gente vai divulgando tudo pelo Instagram. Repete o Instagram, por favor. Negócios para Elas. Negócios para Elas. Isso, Negócios para Elas. E aí ali vão ter todas as informações dos encontros, de inscrição. E participando do encontro, né? Geralmente no encontro a gente tem uma palestra, algum conhecimento. Tem o pitch para todo mundo se apresentar, porque a ideia é fazer negócios. E aí depois ela entra num grupo do WhatsApp, que aí consegue ter contato com todo mundo, que tem gente que tá desde o começo, desde ali de 2018. Então são muitas histórias. São muitas histórias. E são muitas áreas também. Porque às vezes a gente, né, tá em contato, às vezes, muito com profissionais que estão na mesma profissão que a gente, certo. Né? Os Isso pares, é comum, né? Os pares, os colegas né? De área. Os colegas de área, ou de áreas muito parecidas, sei lá, do ramo da saúde. Eu sempre tenho contato com pessoas da saúde. E o negócio para elas, o que é interessante, é que tem muita diversidade. Desde a arquiteta, a marketing, a finanças, a saúde. Então é plural mesmo. É plural mesmo. E isso é muito bom, porque a possibilidade de negócios aumenta muito mais, né? E você vê que, tipo assim, nossa, é uma coisa diversa mesmo e rica mesmo nesse sentido, é muito bom. Acho interessante você falar isso como uma rede, como você disse. Nós temos várias profissionais de várias áreas, porque às vezes, eu estou precisando de tal serviço. E quando tem esse portfólio ali próximo, a preferência acredita ser aquela mulher tão guerreira quanto eu, né? Talvez assim, infelizmente no sentido, se hoje vocês trabalham, né, em 2025, né, desde 2018, acarretando este tema, porque ainda é necessário, né? Eu acredito, a sociedade de forma geral, ela ainda não foi preparada. Se nós olharmos para os nossos pais, nossos avós, a minha avó era dona de casa. Quando ela exercia um cargo, era de faxineira. Não que isso seja errado, mas por que ela não foi a protagonista da casa dela?
né? Exatamente. Então eu acredito que às vezes vem essa herança introspectiva, então acho que é um despertar, né? De ver. É claro que hoje a nova geração ela está mais conectada, ela tem mais acesso a mais às informações, mas num contexto, se a gente olhar nos lugares de referência hoje, por exemplo, política, indústria, cadê essas mulheres? Exatamente isso. E você falando nessa questão, né, da sua avó e etc., meus pais são agricultores, né? E aí, não foi o caso da minha mãe, mas eu vi vários casos, né? Porque, vamos supor, meu pai é agricultor rural, o esposo é agricultor rural, a mulher é dona de casa. E isso, depois, na hora da aposentadoria, dá bastante problema, né? Porque ela não é aposentada como agricultora rural, né? A minha mãe, por conta do sindicato, ela conseguiu registrar como agricultora rural. Ela teve essa mas questão. não é sempre Talvez muitas assim. amigas, muitas vizinhas dela não conseguiram. Eram dona de casa, tá lá, dona de casa. E não, ela trabalhava fazia tanto quanto. E até mais, porque tem que lidar na roça, a casa também, né? Na casa e nos filhos, né? Então tem isso. E nessa questão do que é antigo, da política e etc., a questão da mulher poder ter um CPF é muito recente, vem de 1960. É recentíssimo. Nossa, é mulher. Porque se a gente pensa em tantos anos, mas historicamente é ontem. É ontem, exatamente, historicamente é ontem. Então você vê, se eu não tenho meu poder sobre mim mesma, que é o meu CPF. Onde eu estou, Onde né? eu estou. Então, por isso, como você falou da sua avó, então olha como isso é recente. Até a geração passada, ali tá muito perto. Então, por isso que eu te falo que é uma coisa... Estamos em 2025, muita coisa avançou. E que bom que avançou, mas ainda está meio que organicamente é um movimento, ali, ainda né? não é uma diretriz, né? Não tem equidade ainda no mercado. Até pouco tempo não tinha banheiro na Câmara dos Deputados. Pensa bem, tinha banheiro feminino na Câmara dos Deputados. Imaginar onde emana o poder, né? Então, cadê e aí essa? O poder tá pra quem? Então, é uma coisa que a gente vê, mas nunca foi pensado sobre isso. Como? Porque não? faz quanto tempo que as mulheres estão na política, mas não tinha um banheiro feminino ali. Então a gente vê que são coisas que são naturalizadas porque quem tá no poder é um mínimo de são os dignidade, não é nem questão de estar, né, ser um deputado ou deputada, não é nem essa questão ainda, né? É claro que deveria, mas ainda é triste ainda ver esse pensamento. E ainda tem, infelizmente, devido a isso, tem mulheres que pensam talvez ainda com a cabeça do homem, esse tendencioso. Esse programa tenta trabalhar essa questão interna da mulher também, como não só ela como empreendedora e como, né, dona de si mesmo, mas dar voz, psicologicamente auxiliar nesse desenvolver. Como é que vocês abordam lá o dia a dia? A gente é mais voltada para a questão dos negócios. Certo. A gente entende que trabalhando essa questão do empoderamento nesse sentido de empreendedora e etc., dando voz ali, a gente está trabalhando este lugar ali. Já vai uma cascata, já né? vai uma cascata. A gente entende que ali, e isso a gente fala, é um ambiente seguro. Porque é um ambiente seguro para elas falarem, para elas errarem, para elas se apresentarem, para elas tomarem coragem, para contar sobre elas e o que elas fazem ali, né? Então ali é um lugar de treino, de esse espaço realmente seguro, né? Para que elas possam, às vezes em outro evento, onde tem outros empreendedores, né? Elas possam se apresentar, né? Elas possam chegar e alguém apresentar, eu sou fulano, eu tenho uma empresa, quero me conectar com você. Chegar no palestrante no final da palestra e falar com ele, né? Então, são pequenas coisas para chegar nisso daí. É claro que chegam mulheres que estão preparadas, que já têm muito mais experiência e etc. E isso é bom, porque é o espelho, né? Isso vai inspirando. Vai buscando referências, né? Vai referenciando e vai inspirando outras pessoas. Eu acho que é muito importante ter esse espaço no sentido de ver essa mulher, essa empreendedora, né, essa mãe empreendedora e de sucesso, né, naquilo que se propôs a fazer, porque às vezes, né, a nova geração, as crianças, elas olham para os seus. Onde está minha mãe?
que minha mãe faz? E, no geral, é um reflexo, né? Claro que todo tem as suas individualidades, mas num contexto generalista, é uma reprodução. Né? Por isso que eu perguntei para você como é que foi essa sua descoberta, porque às vezes nem sempre está próximo a gente. Né? Eu venho de uma família, minha mãe veio estudar já com a gente, já era adolescente, porque no momento dela ela não teve essa oportunidade. E depois ela foi, retomou a carreira dela e, né, ela fez a sua jornada e se aposentou como profissional muito bem sucedida. Ai, que bom! Então, e o meu pai é um bom profissional também, mas ele não teve o estudo. Mas talvez se a gente reproduzir, olhar o cenário, você não vê tantas referências, né, de colocar. Então é muito importante esse diálogo, esse espaço, propagar, né, essa questão, para que não seja incomum. Nossa, olha para você ver, temos a primeira. É importante, mas a gente fala, nossa, mas é a primeira, agora, né, em 2025, agora que está chegando, né, essa mulher nesse estado. Então, eu acho que é um trabalho muito importante e não só de se ter enquanto protagonista, mas vou trazer também todas para cá, né? Elas podem também exercer essa estrutura. E a formação dessa mulher? Né? O que você acredita que a educação molda e formata? O que a educação agrega para o protagonismo da mulher? É uma ferramenta. Porque, como eu disse, a mulher ela precisa comprovar muito mais que ela sabe para ela alcançar aquele espaço. Então, a educação é sempre uma ferramenta para ela, né? A formação, a educação é uma ferramenta para ela ocupar aquele espaço, né? Então, a especialização é sempre muito importante, ela ter aquele conhecimento, ter aquela formação, porque a gente ainda está nesse espaço que precisa da comprovação, né? E conhecimento sempre agrega, né? Então, se a gente está trazendo, por exemplo, aí falando, né, de palestras, de cursos e etc., ela vai ganhar muito mais possibilidades de atuação e de mesclar dentro do próprio negócio dela ou de alguma necessidade que ela precise, mesmo que seja fora do negócio, né? Eu acho que essa formação constante é importantíssima para a mulher e é essencial, né? Para ela ter referência, para ela ter essa questão de, né, ter aonde buscar soluções e ainda porque ela precisa de mais comprovações que o homem. A gente sempre vê que o homem, às vezes, na lábia, ele consegue o cargo, ele às vezes tem uma formação básica, na lábia ele consegue o cargo que às vezes uma pós-graduada, especialista, experiente não consegue, né? Ainda tem essa diferenciação. Nossa, tem. Então, o conhecimento é uma ferramenta importantíssima, independente se seja o conhecimento, né, de uma formação, de uma graduação, de uma pós-graduação, ou do conhecimento de você enxergar outros elementos, né? Participar de palestras, participar de eventos, participar de coisas novas para ganhar cada vez mais referências para o que quiser fazer, né? Para onde seguir, para o que quiser fazer, para ter ideias novas, para se conectar com mais pessoas, isso é importantíssimo. A comunicação faz a diferença nessa hora? Muito, muito. A comunicação é essencial. Saber o que falar, saber se apresentar e apresentar o seu diferencial como profissional ou como empresa, isso é essencial. Provavelmente tem muitas mulheres que têm um bom produto, têm um bom desenvolvimento em alguma área, mas talvez a falta, não vou dizer não somente oportunidade, mas a falta de posicionamento, que vem através da comunicação, não coloca ela naquele lugar, né? Exatamente. Então, por isso que são importantes esses espaços de grupos de empreendedorismo feminino. Eu tô falando daqui do negócio para elas, mas hoje em Pouso Alegre existem muitos, isso é muito bom. Tem outros grupos? Nossa, tem bastante grupos. E para que né, a mulher possa ter esse espaço de fala, possa falar e se posicionar mesmo, né? Isso independente se é o negócio dela ou realmente para um novo cargo, para uma transição de carreira, né? Então a gente vê que a comunicação, ela é essencial. Saber falar de você, saber falar dos seus potenciais, do seu diferencial, de como que você faz isso, isso é essencial. Ainda é um tabu a mãe, né, a mulher deu à luz a criança, e conciliar a carreira. Você acha que a mulher às vezes se prende
no sentido, não, a minha responsabilidade é os meus filhos e eu vou deixar minha carreira de lado. Ainda tem, às vezes, esse pensamento? Eu acho que tem muitas mulheres que têm esse pensamento e às vezes não por vontade própria, por questão não de... é uma escolha, às vezes não é escolha. Às vezes não é uma escolha, às vezes é, e quando é uma escolha, que também. bom. É dela, é né? Dela, é uma escolha dela, às vezes não é por uma escolha, às vezes é por falta de rede de apoio. A gente não tá falando nem de marido e tal, também mas é de uma rede de apoio. Do sistema dela, da vida dela também. E de uma insegurança, né? Porque as mulheres ainda são as maiores cuidadoras, né? Se você vê também esses dados, a maioria são responsáveis pelo cuidar, né? Então, ninguém pergunta para deve ter visto vários vídeos sobre isso, ninguém pergunta para um homem onde você vai deixar o seu filho. Não existe essa conversa, Não existe né? essa conversa, né? E para mulher existe. E a gente percebe nos eventos, mulher que tem filho, que deixou com o pai, 8h30, tá todo mundo indo embora. Porque o marido tá chamando. Ainda é uma realidade. É uma realidade mesmo. Realidade em peso, mesmo, digamos assim. Em peso. Porque o cuidador, né, tá mandando mensagem ali. Como entendeu? se não fosse a responsabilidade dele como cuidar, que tá? Né? Às vezes não é. Tá terminando, não é bem né? logo. Tá terminando? Como tá aí? Né? Às vezes é isso. Aí a mãe sai ali de fininho pra ir embora por conta do filho, né? Então isso é ainda presente, isso é ainda real. Então, como eu falei, é claro que tem a escolha, e quando a escolha, não é errado, não é questão de certo ou errado. Não, claro que não. Né? E tem mulheres que estão na luta aí pela carreira e etc, por até mais tempo de licença paternidade, que é importantíssimo, para que o pai tenha essa responsabilidade, porque são muito poucos dias de licença paternidade, né? Então, como que o homem vai ajudar auxiliar de fato, nesse primeiro cuidado que é tão delicado, né? E aí tem essa questão, e a carreira? E a carreira da mulher? Como que fica? Onde que vai? Então, isso tem muito, muito em voga, assim, e a gente até tem muitas discussões sobre espaços que não aceitam crianças, então espaços não aceitam mães. Tem muito isso também. Eu já ouvi, assim, eu já trabalhei em alguns lugares e diretamente, não há essa conversa direta, mas indiretamente fala, não dá para ser mulher, porque vai que ela engravida. Então, aí eu vou perder essa funcionária. E às vezes, o potencial dela, como se tivesse retirado a importância enquanto qualidade, enquanto persona mesmo, o protagonismo em relação, às vezes, uma pessoa muito boa naquela função, mas é mulher. É mulher. Ainda tem esse discurso, mulher né? recém-casada, não é pra contratar. Ela vai ter filho, né? Ela vai ter filho, acabou de casar. Ela vai ter filho. É um olhar, infelizmente, ainda que se tem, né? Eu estudando, né, vendo as questões, eu nunca tinha parado para olhar, analisar. Mas em números, no nosso país, a mulher está acima do que... Não, há mais mulheres do que homens. Mas ainda assim, a mulher é chamada de minoria, colocada como minoria. Por que você acredita que é dessa forma ainda? É porque ela é a minoria nesses espaços de decisão. Ela é uma minoria. Ela não é uma minoria nos cargos de alta performance. Ela não é minoria. Então, é por isso que ela é uma minoria. Ela ainda não está... Ela é uma minoria nos cargos, né, da política. Ela é uma minoria nos cargos da empresa. Né? Então, por isso que ela é vista como uma minoria. Ela conquistou, digamos, a igualdade nesse sentido. Não conseguiu conquistar, né? Não chegou na igualdade nesse sentido. Né? Não é uma questão nem de conquista, né? Mas de atuação mesmo, né? De atuação, mas por conta disso. Então, por que ela é vista como uma minoria? Por conta disso. É uma questão, né? A política não é um debate, mas assim, na representatividade. Depois de várias gestões, voltou uma mulher na Câmara de Pouso Alegre. Se a gente pensa, mas por que só uma e só agora, né? O que aconteceu? Né? Você acha que se perde muito por viés de politicagem ou talvez de falta de se ver naquela pessoa ou de achar que ela pode executar? Eu acho que é uma soma de inúmeros fatores, né? E alguns fatores eu não tenho
conhecimento para te falar. Tá. Mas eu acho que entra muito nessa questão de partido, Dos nichos. Dos nichos de partido e dos números que os partidos precisam e etc. Então, muitas vezes a gente vota em políticos que a gente conhece, que a família conhece e etc. E às vezes são do partido X. que mais elege, sabe? Aquele tem um fator, né? Coeficiente, tem um coeficiente. Eu acho que tem uma parte neste coeficiente, né? E tem uma parte também nessa questão de tipo, nossa, eu não tenho muitas mulheres ainda fazendo política no dia a dia. Entendi. Né? E a política não tem a ver com partido, tem a ver com o seu dia a dia, não, né? tem a ver com o dia a dia, né? E é claro que tem muitas mulheres em Pouso Alegre que poderiam ser eleitas. Tem líderes, né? Tem muitas líderes, tem muitas mulheres em Pouso Alegre que poderiam ser eleitas, mas entra nessas questões de coeficiente de partido e às vezes dentro daquele partido quem vai ser mais votado é aquele homem que é muito mais conhecido. Ou talvez os votos delas acabam chegando para ele e não para ela, né? Então tem muita essa questão do coeficiente de partido, né? E tem essa questão que eu te falei lá no começo, que tá ali meio que enraizada. Eu vou preferir votar nesse rapaz. Esse amigo da família. Nesse né? amigo da família, ou nesse rapaz porque o meu pai votou, meu marido votou, tá votando, meu marido tá votando, do que às vezes conhecer o trabalho político de uma mulher. Dar um olhar naquilo que tá colocando. Um olhar naquilo lá. Tem muito isso. Entendi. Então eu acho que no caso de Pouso Alegre tem muitos fatores. Entendi. Tem muitos fatores. Mas acaba sendo um reflexo de todo, porque você olhar interessante assim. Tem os lados políticos, mas existe a bancada feminina, que aí não tem partido. Que elas se entendem enquanto mulheres e buscam ações dentro... Claro, tem as particularidades, mas elas se representam enquanto. E eu acho que a mulher, se olhar na família, no geral, claro que tem vários contextos, mas a referência, né? A mãe é aquela responsável, né? Os filhos acabam tendo mais olhar para a mãe do que, às vezes, a referência do pai, não como masculino e feminino, mas a mãe é aquela articuladora, né? A Bíblia fala que a mulher edifica o seu lar, né? A mulher, acho que ela tem um dom dessa conexão, né? Talvez pela afetividade, né? Dessa construção, mas isso tem que chegar, expandir, né? Talvez fora do lar, né? Não ficar ali. Isso, exatamente. Então, porque quando a gente tá no lar, a gente vê a mulher como uma referência. Mas quando sai, a gente vê o homem. Então, por isso que eu acho que precisa dessa expansão. Da gente realmente, do nosso processo de tomada de decisão, incluir mulheres desde a escolha para os cargos, desde a escolha para conversas, para a roda de conversas, para conversas e etc, escolher mulheres, e a gente como sociedade também escolher mulheres nesse processo de decisão, às vezes até eleitoral, né? Porque se a gente é mulher e a gente precisa lutar pelos nossos direitos, quem que vai nos ajudar a buscar esses direitos? São também mulheres. Eu né? vi então, uma coisa que me chocou muito. São todas essas decisões. A gente está falando um pouco de política, mas a política no sentido dessa tomada de decisão está em cada pedacinho, está no nosso ir e vir, está no nosso trabalho, está na nossa saúde. A palavra política vem de polis, cidade, gestão de cidade. Então, é a atuação feminina na cidade. E, eventualmente, chegando nesses espaços, né, de colocar. É interessante você falar porque, às vezes, por exemplo, eu sou homem. Por mais que eu tenha empatia, né, por exemplo, uma mulher gestante, ela está num momento emocional, condicionante, né, em cuidado, mas eu jamais vou saber o que é a dor e a necessidade de uma mulher. Exatamente. Por mais sensível que eu seja, não é essa relação. E às vezes homens decidem para você o que é melhor e o que não é. Exatamente, você falou perfeito. Homens decidem pra gente. Se a gente tem só homens no poder, então quem tá decidindo pra gente são os homens. Quem vai olhar pra gente? Quem vai olhar pra gente? Né? E aí no poder em todas as esferas, dentro da esfera tanto política quanto da empresa também, da né? empresa, quanto até
da nossa sociedade, dos grupos em que a gente está, né? Independente de que grupo pertence, mas às vezes até dos grupos que a gente está, né? Do nosso ambiente familiar, às vezes são os homens que tomam as decisões, né? Então, acho que vem todos os aspectos, assim. Então, essa questão da mulher, da presença da mulher é sempre muito importante. Júlia, esse programa, né, Pode Pro Educação Conectada, ele tem a promoção e é veiculado, né, pessoas ligadas à busca de conhecimento. Então, tem muitas pessoas jovens nos assistindo. O que você falaria para uma adolescente que está nesse processo de autodescoberta das suas transformações, mas para ela poder ver uma luz no fim do túnel enquanto mulher e olhar a sua vida adulta quase chegando? O que você poderia falar para essa menina que está se tornando mulher? Eu acho acreditar nas potências, assim, acreditar no que você é capaz, acreditar nos seus sonhos mesmo, né? Porque quando a gente é jovem, a gente precisa desses sonhos para mover a gente. Buscar conhecimento e buscar os espaços, buscar estes espaços, estar nesses espaços, né? Buscar espaços dentro das empresas, dentro das escolas, né? Quem tá aí ainda estudando, então busque esses espaços e acredite na capacidade de correr atrás dos seus objetivos, né? A gente pode ocupar o espaço que a gente quer, né? A gente pode ser empreendedora, a gente pode ser uma grande gestora de uma grande empresa, né? Então, essa questão do acreditar e buscar referências, busque referências de mulheres que você conhece nas áreas que você gosta. Se você gosta de tecnologia, se mulher na tecnologia, é muito complicado. Então, e hoje a tecnologia para os jovens é uma carreira promissora. A tecnologia né? é o que vai mover, né? Já é nasce, o que move, já né? é. Então, busque referências de mulheres nessas áreas. Corra atrás, esteja conversando com mulheres, com amigas sobre tecnologia, né? Então, para formar esses grupos e dar força para seguir aquele caminho, aquela carreira que deseja, né? Não só às vezes por uma estereotipação diária, mas para que ela possa se conectar à área que ela quer, à área que ela gosta, né? Que seja desde a medicina até a área de tecnologia, mas busque referências femininas de mulheres que atuam naquelas áreas para dar credibilidade e te dar suporte e potência para caminhar. Muito bem. Falando em referência, poderia citar 3 mulheres que você tem referência? Pode ser talvez profissionais, mentoras, talvez líderes mundiais. Quem você olha e você fala, essa pessoa me inspira? Quem me inspira muito é a Lala Denzelin, que é a especialista em economia criativa que eu me formei, né? Então, e ela, junto com a Ana Carla Fonseca, elas são as pioneiras em economia criativa no Brasil. Então, são referências. Exatamente. Ana Fontes, que também é líder da Rede Mulher Empreendedora no Brasil. Então, a história dela é muito forte, muito impactante e é de muita luta nessa área de empreendedorismo, assim, realmente ativando e mulheres mesmo, né, nesse setor. E dentro da área de finanças, aí é mais jovem, assim, eu gosto muito do que a Nath Finanças fala, né? E ela vem de um lugar, né? Não é, nossa, aquela experiência, naquela referência que nem, por exemplo, sei lá, a Luísa da Magazine Luiza, que tem, né, uma outra formação. Tem, né, uma outra formação, uma outra estrutura, mas ela vem ali do ambiente, né, de periferia, e ela atua com finanças reais e com esse empoderamento, né, através das finanças para todo mundo, aí não é apenas para mulheres, mas é para todo mundo. E acho que ela, assim, como juventude,
ela representa esse traço aí do correr atrás, do buscar o espaço, de lutar pelos sonhos e etc. E não é só como um objetivo, ela mostrou como pode acontecer, né? Ela pode acontecer, né? Eu poderia falar nomes de pensadoras aí e tal, e filósofas e etc. Mas eu queria trazer esses nomes mais concretos. E por isso que eu gosto de falar da Nath Finanças, porque finanças também é uma área muito masculina. Você falou uma coisa e eu lembrei numa frase do professor Karnal. Eu gosto muito da palavra dele, da forma que ele lida com as coisas. E ele falou, falar de economia, uma pessoa que está à frente de uma grande corporação é fácil, porque ela move milhões assim. Mas vai conversar com a dona de casa, com menos de um salário, ela dá comida e dentro do que ela pode, de amor, de acolhimento e de sustento para 5, 6 filhos. É essa que é a economista de verdade. Talvez esse caso no que você falou. Exatamente. Porque às vezes falar de economia para uma pessoa que está à frente de uma grande corporação, ok, não que seja menos, mas estou dizendo assim, que às vezes a mulher que é gestora da sua casa e ela conseguir dar dignidade com o que é visto economicamente pouco, aí tá, acho que o verdadeiro protagonismo, né? Exatamente. E às vezes ela tá movimentando uma comunidade para um desenvolvimento econômico ali, né, que seja em comum, em comunidade ali, entre o próprio bairro e etc. Às vezes são mulheres que estão ativando ali, realmente está correto no que você diz. Porque o economista que está lá na área de uma empresa grande, ele está vendo números da bolsa ali, ele não está vendo a realidade ali que o cerca e que realmente move a sociedade, né? É a base, é a maioria, né? Quantas pessoas, né, se a gente falar num traço econômico, talvez 80% ou mais da população está bem na base da pirâmide. E essa mulher que gere. Exatamente. Porque até se você perguntar para um homem quanto que custa um sabão em pó, não tem noção. São poucos que teriam essa questão. Por mais simples que seja, mas essa gestão de ir no mercado e conseguir fazer uma compra que vai conseguir dar o sustento para a sua família, é uma economia criativa, né? Total. E o interessante da economia criativa é que ela vê realmente essa questão econômica, né, claro, a base do conhecimento, da criatividade, mas tem essa questão dos territórios, da comunidade, da potência local, né, o que eu posso ativar ali do meu círculo ali, da onde eu estou, para gerar economia, né? O que eu posso usar do meu conhecimento para gerar economia, para gerar um empreendimento, né? E o que aquilo pode impactar ao meu redor, né? Então, muitas vezes o turismo está ligado à economia criativa, você já deve ter visto falar bastante disso, porque ativa locais, ativa a economia local, né? Vai daquela moça que faz um artesanato, né? Um chaveiro, um lenço, uma pequena toalha, mas para dentro da área do turismo é o que move. O turista que chega, ele quer essa história. Exatamente. Eu costumo dizer que nós temos um país riquíssimo, né? E o que agrega valor a um produto não é o valor dessa caneca, mas é o que ela simboliza. Isso. Então, falando do meu Pode Pro, ela não eu não comercializo ela, mas é uma dedicação que eu dou de carinho aos meus convidados com uma representatividade. Toda vez que você vê, então não é o valor do quanto ela vale, mas é o que ela significa. E para o turismo, no caso, geralmente, quando a gente chega na comunidade, de forma geral, quase 90% são as mulheres que produzem, né, materiais, artesanato, né, e traz o sustento através do que ela faz. Outrora, que seria a mãe, a avó ensinou ela a costurar, né, para dar conta, né, da produção, talvez da sua própria roupa de casa, mas ela vê como uma ferramenta, ela trabalha aquilo dentro da sua produção artística e aquilo vira. Né? A gente vê as histórias das mulheres rendeiras, das tecelãs, das que fazem as panelas de barro, que é uma herança feminina e que hoje é uma potência. A parte do crochê bordado no Nordeste é referência em moda no mundo inteiro. E são as mulheres. Sim. E não é só por fazer, mas é o encontro. É o momento que elas se encontram nas portas das casas, geralmente ao entardecer, que elas estão ali trocando talvez dores e vivências e estão montando as redes. Então, o turismo é muito interessante, que ele dá essa visibilidade.
Então, e aí a economia criativa vê tudo isso, vê tipo o quanto essas potências podem gerar economia e desenvolvimento local, que às vezes é o desenvolvimento que precisa ali naquele local. Né? E olha só como as mulheres estão à frente disso, usando a criatividade, o valor delas, o conhecimento delas para trazer desenvolvimento ali, né, para a própria família. Essa questão. Eu vi uma reportagem tempos atrás sobre o queijo da canastra. E aí era uma produtora. Ela comentando o processo, como faz. E a parte do manejo, né, ela que fazia. Porque quando o marido ou o filho tocava naquilo, desandava, porque é um processo artesanal. E a mulher, ela tem lá o dom para fazer, e ela é uma senhora já, e ela mantinha, né, o posicionamento dela. É muito bonito. Você acha que falta no Brasil, talvez, investir mais em economia criativa, ou dar essas vozes, trazer à tona, trazer isso enquanto potência? Falta. Ainda tem agora bastante movimento, bastante política, bastante investimento até do próprio Sebrae, né? Tem muita movimentação da economia criativa neste sentido, mas ainda falta investimento, sim, e aí falta às vezes essa qualificação, no sentido não que as pessoas não são qualificadas com seus saberes e fazeres, são, mas nessa questão de geração de negócio, do retorno que aquilo tem, às vezes da história que é contada, né? Eu gosto muito de falar do turismo de Minas Gerais, que a gente vê que algumas das cidades turísticas de Minas Gerais, como Monte Verde e Gonçalves, que os empresários não são mineiros, são de São Paulo e do Rio de Janeiro. Que vem usar então, nosso, né? falta ainda esse levante, né? olhar, esse levante de como traduzir essa potência, esse saber fazer em valor monetário que desenvolva o local, que desenvolva renda para aquelas pessoas que são do local. Então, eu acho que o caminho já está sendo traçado, já estamos caminhando, estamos evoluindo muito, mas ainda precisa dessa... No olhar histórico ainda é pouco. Dessa qualificação e desse olhar para a ação nisso, né? Eu acho que você que visita também bastante cidades turísticas, você deve ver isso. Olhar, nossa, isso daqui teria uma potência muito grande, dá para fazer isso e aquilo. O que falta? Falta desse desenvolvimento. Eu fui em Delfim Moreira fazer uma capacitação lá, e a gente foi em vários vilarejos, né, comunidades. Até um título de curiosidade para quem está nos ouvindo, eu não sabia, Delfim Moreira é o 5º maior município de Minas Gerais. E eu falei, mas como é o maior? Meu pai falava que a cidade é tão pequena que eu ia chegar e acabar, mas é em terra, em território. Então, eles vivem em pequenos grupos no periférico, né, da questão. E aí, quando eu cheguei para fazer os cursos, 90% eram mulheres. Porque elas que movimentavam o artesanato, que elas já faziam, né, cuidavam ali das suas casas, tinham os pequenos comércios, então tinha ali uma lojinha, um restaurante. E aí, você falando agora, eu me lembrei da história de uma mulher, que ela era o único restaurante da região lá X. Então, recebia muitos turistas, porque vinham ali para ver. Lá tem um pico, eu agora não me lembro do nome, que é um lugar muito capacitado, e o restaurante dela ficava próximo a esse pico. E a gente conversando e tal, e ela falou assim que as pessoas chegavam lá, mas ela tinha um movimento, mas ainda não era aquela coisa. Vinha muita gente de passagem e não ficava lá. Eu falei, mas onde que é esse pico? Eu falei, atrás do meu restaurante. Mas de quem que é essa terra? Minha. E por que você não está cobrando desse povo? Que vem, entra na sua propriedade, vem usar a sua vista, às vezes não come no seu restaurante. Eu falei, não. Você acha que as pessoas sobem no Cristo de graça? Não. É tarifário. E às vezes assim, ela tinha o produto, ela tinha o potencial, e as pessoas já tinha demanda, que a demanda já chegava. Eu falei assim, não, você reveja isso, porque é a sua propriedade, né? E você é a gestora. Então é uma forma de se posicionar. Talvez falta capacitação e um olhar, né? Isso pode, né? Pode acontecer. Isso. E outra história interessante é a do grupo de mulheres cafeicultoras. Tem que até Mulheres do Café, que chama. Eu já fui em alguns eventos lá em Santa Rita alguns anos atrás. E num desses eventos, elas estavam mostrando como que a mulher
foi, né? Foram as esposas, as cafeicultoras, porque estava numa baixa valorização, uma época, né, alguns anos atrás, uma época de desvalorização do café como produto, como, né, o commodity que a gente fala, né, como esse produto. E as mulheres que entenderam que se elas selecionassem, né, os grãos e trabalhassem essa questão da valorização, aquelas, mesmo que sejam poucas sacas, elas seriam mais valorizadas. Partiu delas, Partiu então. De movimentos de mulheres em suas fazendas, digamos assim, né? E aí tem dentro da Copfam, lá em Poço Fundo, tem o café de mulheres, só de mulheres. E é bem legal, assim. Então, essa história de como, olha só, o olhar, como né? o olhar da valorização para o café, neste sentido, veio desta movimentação de mulheres, né, dentro das próprias fazendas ali, né? Porque elas precisavam gerar valor. Precisava sustentar, né? Eu preciso trazer alguma coisa, né? Porque se não tá tendo muita produção ali... Todos perdem. Todos perdem, né? Então, tem esse... É claro que ainda tem produtores que são os produtores do tal, mas então, olha como esta movimentação deste olhar para mulheres foi importante para essa questão do café, né? Tem esse muito grupo bem. Aí, Mulheres do Café. Acho que a estimulação, e hoje é muito importante a gente estar aqui debatendo sobre isso, para propagar. Porque às vezes tem gente que tem grupos que já são mais desenvoltos, né? Como você falou que tem vários grupos aqui em Pouso Alegre, mas tem muita gente ainda que não sabe. Com certeza. E essa questão dos grupos é bom, é maravilhoso ter muitos grupos. Porque se tem uma pessoa que não vai num encontro, vai em outro, que consegue vai em chegar outro, ali, que às vezes vai em todos, né? Que tá participando de tudo, que tá, né? São conteúdos, às vezes, né? Consumindo tudo e expandindo, né? Que é isso que é importante, né? Essa participação, essa movimentação e essa presença, né? Que nem você falou, é a presença ali nos lugares, ocupando esses espaços, né? E não sendo, às vezes, apenas uma cota, né? O que é cota? Que a gente fala que cota. Já viu? Às vezes, né? Tipo, tem tantos homens são convidados, aí precisa... Vou chamar uma mulher. Essa é a cota. A cota, olha a cota ali. Verdade, né? Então, a gente vê isso. Quem são as referências são os homens. Vamos chamar uma mulher, que eu acho que vai ser legal. Júlia, estamos caminhando para o final do nosso programa. Compartilhar com você aqui uma lembrança do nosso programa, que é um oferecimento da Tronello.com, que faz essas canecas e brindes personalizados. É um brindezinho para você levar de lembrança, né? Obrigada. Do nosso programa. Eu que agradeço. Obrigada, adoro canecas. E no final do nosso programa a gente faz um bate-bola. Eu vou falar uma palavra e aí você responde aquilo que você achar que tem familiaridade em relação a ela. Trabalho. Trabalho. Nossa, eu trabalho. É o dia a dia, trabalho. Dia a dia, certo. Um sonho. Nossa, que profundo, né? Tem muitos sonhos. Um sonho. Ou o que o sonho significa pra você, independente daquilo? O sonho é sempre algo a se buscar, algo a se realizar. E que eu posso estar realizando todos os dias. Acho que eu já tenho muitos sonhos realizados. Por isso que esse um sonho, né? Eu acho que é essa questão das pequenas realizações são os meus sonhos. Mulher. Poder. Muito bem. Família. Suporte. Muito bem. E Júlia por Júlia? Júlia por Júlia? Eu acho que é essa mistura de muita criatividade e poder de ação. Muito bem. Júlia, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Mais uma vez, eu vou pedir para você deixar os seus contatos para as pessoas te seguirem. Onde elas te acham? Meu Instagram é Julia Lopes EC, né, que vem de Economia Criativa. E tem o Negócios para Elas, que é Negócios para Elas. Muito bem. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Pessoal, esse foi mais um episódio do Pod Pro Educação Conectada e nos vemos no próximo episódio. Educação, formação
e cultura. Você encontra aqui no Pode Pro Educação Conectada. E essa temporada nós temos a realização pela Política Nacional Aldir Blanc, com apoio da Superintendência de Cultura do município de Pouso Alegre, bem como o Ministério da Cultura, Governo Federal. Não fique fora dessa, venha ter essa imersão de conhecimento.